وإن رمت الأذان وإن رمت الآذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليكن ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا آتنا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لأن نيري هين وحملي خفيف. يباركك الرب ويحرسك. يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. آمين. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Um século de doação. Em 1912, o Titanic afundou. Istambul fazia parte do Império Otomano e a Igreja Adventista introduziu uma nova maneira de avançar na missão. As primeiras ofertas missionárias apoiaram o trabalho missionário inicial na Índia. Mais de 100 anos depois, os adventistas de todo o mundo contribuíram para centenas de projetos, desde a construção de escolas até o lançamento de barcos missionários.
Inúmeras vidas em todo o mundo foram transformadas pelas generosas doações desta oferta a cada trimestre. A Universidade Adventista Spicer, na Índia, foi beneficiada pelas ofertas missionárias várias vezes. A escola tem uma rica história de ensino e treinamento para levar os alunos a um propósito maior. Além do currículo padrão, a educação holística da Spicer ajuda os alunos a crescer física, acadêmica e espiritualmente. A diversidade é celebrada com estudantes vindos de quase todos os estados da Índia e de outros países. A universidade está situada na cidade de Pune, em um campus de 60 acres, com muito espaço verde para explorar e encontrar paz com a ocupação da vida cotidiana. À noite, os alunos se reúnem no campo de futebol, o lugar perfeito para relaxar depois da aula. Graças às ofertas missionárias, a universidade conseguiu construir um prédio de ciências e atualmente oferece vários programas de graduação e pós-graduação no campo da ciência. Em 1969, a oferta ajudou a construir novos dormitórios. Algumas décadas depois, outro dormitório feminino e um dormitório para estudantes casados. Jéssica é uma aluna da Spicer que encontrou conforto e refúgio na universidade. Spicer é a minha única esperança onde eu posso estudar sobre Deus, para que eu possa aprender mais sobre Ele e possa compartilhar com a minha família. Eu gosto das pessoas por aqui. Eles são muito amigáveis e ajudadores. E eu também gosto do ambiente, é um lugar espiritual. Os professores se esforçam para criar uma atmosfera familiar na sala de aula e construir vínculos fortes com os alunos. Então, em Spicer, os professores estão muito próximos de nós e nos amam como se fôssemos filhos. E claro, a comida aqui é diferente. Spicer fornece diferentes tipos de comida que não encontramos em outra universidade. Eles dão oportunidade para os alunos compartilharem suas ideias e os professores são abertos. As pessoas aqui são muito boas. Graças às bênçãos de Deus e à sua fiel doação, esses projetos ajudaram milhares de estudantes a receber treinamento para servir a Deus. Por favor, ore por este campus. Ore para que Deus continue a usar a Universidade Adventista Spicer para um propósito maior. Agora chegou a hora de adorarmos. Seja sobre cada um de nós e de uma maneira especial sobre você.
bem, irmãos? Pois bem, meus irmãos, é um prazer. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-los, né? Sábado Said, que Deus possa nos abençoar e possamos assim receber de Deus a sabedoria e também Ele possa abrir a nossa mente para que nós possamos receber. Muito obrigado. A compreensão da palavra de Deus. O título, como podemos ver, a perfeição de Deus. Lógico, como humanos, nós assim jamais conseguiremos, né, nesse mundo de pecado, saber tudo sobre a perfeição de Deus. Mas nós nos sentimos muito felizes porque Deus nos deixou a palavra, a Bíblia, para que nós possamos assim explorar, possamos ver quais são as maravilhas que Ele criou nesse planeta Terra. E nós iremos justamente, são 3 partes apenas da criação de Deus, as leis físicas e as leis químicas. São essas 3 partes que nós iremos abordar aqui, né, sobre a perfeição de Deus. E nós faremos, então, uma consideração do livro de Gênesis. Nós já lemos, eu confesso aos irmãos que já li várias vezes sobre a criação e as passagens que falam sobre cada dia da criação, mas nós vamos ver agora de uma forma diferente, né, sobre um ângulo diferente, podemos dizer assim. E me chamou a atenção algumas partes, e nós vamos dividir em 2 partes cada dia criado por Deus, né? Muito bem. Nós vamos ficar apenas com essas 3 que nós citamos aqui, a criação, as leis físicas e químicas. Começaremos, então, pela criação. E essas 2 partes curiosas que nós vamos ler e vamos observar nessas passagens nos chama a atenção a um detalhe muito importante. Vamos começar, então, deixa eu ver se funciona aqui. Espero que funcione. Senão eu vou pedir ajuda aos universitários aí. Não está acionando. Obrigado. Vou tentar mais uma vez, vamos ver. Temos esse problema quando temos a tecnologia, né? Vamos tentar. Agora foi. Muito bem. Não sei se dá para ver aí. Dá, né? Ótimo. Porque aqui na televisão eu vejo perfeitamente. Agora, com essa claridade, né? Está perfeito. Então, muito bom. Fico feliz com isso, porque a nossa preocupação é que tudo saia perfeito, como Deus também é perfeito, né? Então, Gênesis capítulo 1, no verso 1 e 3, nós vemos ali que o primeiro dia, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira parte que eu chamo a atenção. No verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. No verso 4, viu Deus que a luz era boa, e fez então a separação entre luz e as trevas. Deixa eu ver se muda aqui. Eu acho que nós vamos ter que... mudou. Muito bem.
Passemos então para o verso seguinte, né, a passagem seguinte, que é a Gênesis, continuando no capítulo 1, no verso 9 e 10, como os irmãos podem ver aí, que seria o segundo dia da criação. Nós vamos passar assim rapidamente só alguns detalhes que são importantes, né? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça o elemento seco. E assim foi. Notem, meus irmãos, que eu fiz uma parte em negrito, né? Onde ali está as duas coisas que nós estamos chamando a atenção. Disse Deus, e no final de cada verso, também em negrito, o que nós queremos salientar. Chamou Deus o elemento, no verso 10, chamou Deus o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Então, Deus criando a terra, ele observou que era muito bom, né? Aliás, era bom o que ele havia criado ali. E continuando, então, vamos passar aqui. Agora funcionou direitinho. Em Gênesis, continuando no capítulo 1, agora o verso 11 e 12, que seria o terceiro dia da criação. Continua ainda a mesma palavra, né? E disse Deus: produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. No verso 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos, que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Né? Continuou a afirmação de Deus aí sobre a criação do dia. Né? Então, agora passemos para o quarto dia. Vamos passar aqui. Isso. Quarto dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus. No verso 16, nós vamos somente ficar com a criação que ele fez, o sol, a lua e as estrelas. E no verso 17, e Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra. No verso 18, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Aí eu esqueci de pôr em negrito aí, né, mas está feito aí a observação. Né? Muito bem, vamos agora para o quinto dia. No verso 20, e a primeira parte do verso 20 e 21, e no verso 20, então, e disse Deus: produzam as águas cardumes e seres viventes. E no verso 21, criou Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Notaram como está cada dia com a mesma ação de Deus, e disse Deus, e no fim, isso era bom, e viu Deus que isso era bom. No sexto dia, é um dia que está finalizando, então, a criação desta terra, né? E continua ali, Deus, no verso 24 e 25. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies. No 25, Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Então, neste sexto dia, nós vimos aí que houve algo diferente, que é justamente a criação do homem, né, do ser humano. Agora, tem uma curiosidade que nós podemos perceber, de que ele fez, com toda essa criação, ele disse assim, e disse Deus, né? Aí na mensagem na Bíblia fala as passagens que ele disse e fez, né? Foi feito, aliás. Agora, o ser humano foi algo diferente, porque foi feito à imagem de Deus, e ele não, vamos lá, eu vou fazer ele não disse, produza o homem, né? Ele criou com as suas próprias mãos. Aí que está a diferença do sexto dia, que tornou-se um dia realmente bem diferente, né? Só que no verso, vou passar aqui, no verso 31, já mudou-se a palavra ali. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, agora já não era assim, só a palavra, e viu Deus que era bom. Foi acrescentado aí o muito bom. O que significa esse muito bom? Se nós analisarmos, significa que foi algo assim perfeito, né? Uma satisfação ao criar. Olha, agora, nossa, terminei, está perfeito, né? Ficou muito bom. Quando a gente faz alguma coisa, né, um prato para as mulheres que fazem, tem homens também que cozinham, né? Mas assim, quando se faz um prato diferente, que se tem sucesso, né, naquele prato, fala, nossa, ficou muito bom, né? Ficou saboroso, ficou. Então, é aquela satisfação de ter feito uma coisa bem feita, né? Assim foi que Deus sentiu, né, que era o máximo, era o perfeito. Eu queria, me permitam contar uma experiência pessoal. Na minha profissão como ourives, eu faço joias, né, desenvolvo, crio, né, mexo com ouro, com prata, e a gente cria as joias. A gente pega o material bruto, e começamos a trabalhar. De que forma? Primeiramente, fazemos a fundição, fica uma barra, e aí nós começamos a passar na máquina para laminar. Essa laminadora parece uma máquina de macarrão, né, de fazer macarrão, aquela de passar a massa, né? E aí vai formando as peças da forma que a gente quer, trabalhando de que forma? Com maçarico, com lima, né? Cortando, cortes com a tesoura, ou mesmo para chegar a criar aquela peça, né? E vai dando o formato, aí eu vou conseguindo dar o formato desejado na peça. E eu confesso aos irmãos, ao final de vê-la pronta, é uma satisfação assim indescritível. É muito gostoso de ver a peça já assim perfeita, sendo apreciada, né, por nós, no caso assim ao criar. E o mais importante é que foi feito com as próprias mãos, né? É um trabalho artesanal, mas é gostoso. É trabalhoso? É. Nem sempre a gente fica horas e horas. Tem peças que a gente fica, às vezes, dias trabalhando em cima dessa peça. Com a tecnologia de hoje que nós vemos, antigamente, até na época dos faraós, né, do Egito, eu vou contar aqui um caso
que eu fiz uma corrente de ouro, toda trançada, assim, feito à mão, e eu não conhecia essa corrente em outra época, eu nunca vi, né? Mas eu fiz a corrente. E, de repente, a minha noiva pegou e falou assim, olha só o que eu achei na internet. Irmãos, olha, eu fiquei surpreso, porque a corrente que eu tinha feito, eu não tenho foto dela aqui, senão eu poderia colocar, é que veio à mente agora. Era uma peça que, no túmulo do Tutankhamon, foi feita uma estatueta, e essa corrente foi encontrada lá no túmulo com uma das joias de Tutankhamon. E era exatamente, a minha era exatamente igual à dele, né? Aí apareceu lá no comentário de que como que pode, né? Naquela época não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Nós temos a máquina que eu consigo fazer o fio para poder, né? Mas realmente deve ter sido bem trabalhoso. E quando eu olhei assim, ela me mostrou, né? Falei, nossa, que surpresa, né? Que eu fiz exatamente, chama rabo de raposa, né? Se os irmãos quiserem ver na internet qual é o modelo desse rabo de raposa, dá para ver no Google, aí pesquisando, dá para ver. Então, isso, hoje em dia, joias, anéis e brincos, como eu estava falando, podem ser feitos por computador. E existe um programa que faz a joia, a pessoa senta na frente do computador, digita lá uns dados, digita as medidas, né? E o computador faz tudo. Esse programa faz toda a joia e depois ele pode imprimir em impressora 3D, depois fazer a fundição direta, né? Saem com cortes a laser. Hoje em dia o laser é muito utilizado, né, para tudo. E as peças ficam perfeitas, sem falha nenhuma, né? A gente vê aí os trabalhos feitos a laser, é perfeito, não tem nenhuma de falha, né? Mas eu confesso para os irmãos que é diferente. Você fazer a obra com as suas próprias mãos dá o trabalho, mas depois a satisfação é indescritível, né? E assim eu posso compreender um pouco esse sentimento, acho que é muito pouco, né? O sentimento que Deus sentiu, né, no momento, ao criar essa terra e ver tudo perfeito, né? As palavras sobre Cristo, né, em Isaías 53:11, diz assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É isso que eu confesso, irmãos, que eu sinto ao terminar uma obra, uma joia, né? A gente fica satisfeito que deu tudo certo, muitas vezes dá errado, né? A gente refaz a peça, mas assim, o importante é sentir que aquilo foi terminado e que está perfeito, né? Muito bem, vamos fazer então aqui uma pausa sobre assim, esclarecimento sobre o Deus da criação, que talvez alguém, aliás, não saiba sobre esse detalhe que iremos abordar. Nós vamos voltar, eu vou só ler aqui, voltar ao verso 1, onde a passagem, eu não vou passar aqui, mas só comentar. No princípio criou Deus, né? Essa é a frase que a gente começa na Bíblia, né? A primeira frase, no princípio criou Deus. Eu pergunto aos irmãos, quem é, então, esse Deus da criação? Quem é esse Deus que criou esse planeta Terra? Como? Nós vamos, exatamente, é justamente o verso que nós iremos aqui mostrar.
João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E olha o detalhe final, e o Verbo era Deus. Então, muitas religiões, infelizmente, algumas, né, não aceitam Cristo como um Deus, né? Mas a Bíblia é bem clara, e o Verbo era Deus, né? Muito bem, continuando aí, no verso 14 de João, desse mesmo capítulo, e o Verbo então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Comprovando aí perfeitamente de que o Verbo era Deus e foi Cristo, né? Que é o próprio Cristo, né? E no verso 3, voltando um pouquinho no capítulo 1, verso 3, e o verso 10 também nos confirma, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no verso 10, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. É triste, né? Quando você vê uma situação dessa, a pessoa, no caso Deus, aí ele criou toda essa terra, veio até o homem pecou, né? Houve uma transgressão do andamento perfeito da terra, e o homem transgrediu, alguém tinha que salvar essa raça humana. E Cristo, então, desceu do céu, né, e fez... Ele era Deus, é Deus, né, e continua sendo, era Deus no texto ali, e ele continua sendo, né. Nós temos também uma passagem que é Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17. Vamos ler. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas essas passagens que nós estamos lendo é para comprovar a criação de Deus nessa terra, né, Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E no verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então agora, amigos, se alguém não sabia, agora nós já estamos sabendo, né? Que quem criou esta terra, quem pôs o coração ao criar, foi Cristo, né? E ele criou perfeitamente, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Porque quando ele foi criar o homem, ele disse o quê? Façamos o homem, né, a nossa semelhança, a imagem e semelhança. Então, esse façamos está no plural. Quer dizer, não foi só ele, né, a participação da criação. Só que tem uma coisa. Existe um ser que fez questão de escolher esse planeta para habitar e arquitetar um maldoso plano, né, para destruir a criação de Deus. Porque se Satanás, que foi expulso do céu por causa do pecado dele, ele escolheu esta terra, por que ele escolheu o planeta Terra? Porque Cristo tinha, nós acabamos de ler, né, aprender, que Cristo colocou todo o coração ao criar essa terra. Lógico, se você tem se uma pessoa tem uma raiva de uma outra pessoa, ela vai fazer de tudo para aquela pessoa não dar nada certo para ela, entrar num colapso, fazer qualquer coisa. Isso com muita raiva, né? Então, Satanás, entrando com
fazendo, né, o povo pecar, o homem pecar, ele faria o quê? Ele feriria a Cristo, o Criador desta terra. Por isso que ele fez questão de escolher esta terra para poder destruir a imagem de Cristo, né? E ele não medirá esforços, irmãos, como não está medindo. Ele fará e como ele está fazendo. É impressionante. Hoje em dia, nós até conversando entre nós, quem está no trânsito, quem está dirigindo, observa, hoje em dia, os carros, alguns carros, não digo todos, né? Alguns carros, de repente, aparece lá símbolos satânicos, né? As pessoas hoje não escondem mais nada. Hoje está claro, né? Eles já fazem questão de mostrar que eles são satanistas. Isso é muito sério, é muito triste, né? De ver assim as pessoas esquecendo do Criador. Eu vou mostrar agora algumas fotos. Essas fotos, eu confesso que me chocou bastante. E acredito que vai chocar vocês também. São fotos assim terríveis, né, do satanista fazendo um trabalho de base, né? Eu vou mostrar aqui. É uma imagem bem feia, viu? Não sei se dá para ver aí bem. Está bem nítido? Dá para ver. Aí vocês veem como os satanistas estão trabalhando com as crianças, meus amigos, irmãos. Aí é um templo satanista nos Estados Unidos, né? E eu recebi essas imagens em 7 de maio de 2023. Isso me chocou tanto que eu guardei essas imagens e eu falei, um dia eu quero mostrar para a igreja. E hoje chegou o dia e eu fico feliz assim de poder alertar, né, a nós como cristãos que como Satanás está trabalhando diretamente com as crianças. Por quê? Porque é a base. Eles fazendo isso, inculcando, né, as crianças informações. Olha que coisa horrível, né? Assim, a imagem, né? E as crianças ali prestando atenção, sendo influenciadas por ele, sendo ensinadas a fazer o culto, né? Com os símbolos satânicos aí. Aí também numa sessão de ensino, né? E também ele ali apresentando, se vestindo, né? Com isso. Então, essas imagens, irmãos, confesso, me chocaram, as imagens me chocou, né? Me chocou bastante ao vê-la, né? Ao receber, né? Muito bem. Nós temos, assim, um prazer, né, de saber que Deus deixou para nós nos presenteou, vamos dizer assim, com os 10 mandamentos. E o Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Bom, vamos ver mais uma prova de que o inimigo de Deus faria e fez, né, no decorrer do tempo. Em Daniel 7, verso 2, ali nos diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. O que eu quero, nós não vamos nos ater muito a isso, apenas eu quero só citar o seguinte, que notem que ao Satanás influenciar a retirada do 4º mandamento da lei,
que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei, o que aconteceu? Ele retirou a única prova de Deus como Criador. Nós podemos ler todos os 10 mandamentos. O único que fala sobre a criação, Deus como um Criador, é o 4º mandamento. Podemos ler os 9 mandamentos, fala sobre Deus, fala sobre o homem, né, o cuidado que a gente tem, mas a única prova que tem realmente é o 4º mandamento. E é a prova da perfeição de Deus, que são os mandamentos, que se tornará justamente a norma de juízo para a salvação. Pois bem, vamos então para a segunda parte, que são as leis físicas. O nosso sistema solar é interessante, porque ele é perfeito, ele trabalha como um relógio, né? Não há mudança de nenhuma lei dessa parte física, né? das leis físicas que regem o planeta. E podemos até citar alguns exemplos, como, por exemplo, a Lua. Ela tem uma influência nos mares, tem influência na temperatura do planeta. Ela tem também a beleza, né, de a gente observar. Essa semana nós tivemos, não sei quantos puderam ver, a lua total, né, esqueci o nome, como que é a lua cheia total, mas é um detalhe especial da lua. Então, os astros que Deus colocou, como nós lemos ali na criação, sobre a lua e o sol, foram para ele, e para embelezar, né? A gente aprecia essas obras da criação. O sol também, que é primordial para a nossa vida, para as plantas, no crescimento, a fazer a fotossíntese, também ajuda na importante ação da vitamina D no nosso organismo. Nós precisamos do sol, né? E se fôssemos enumerar aqui, nós iríamos ficar muito tempo falando sobre as coisas, as leis, né, físicas aí. Também temos a gravidade, que mantém tudo no seu devido lugar, né? Nós estamos em pé, mas se nós observarmos, se nós sabemos, o mundo é redondo, e quem está lá embaixo no Polo Sul se sente que está em pé também, mas eles estão de ponta cabeça, mediante ao Polo Norte, né, com referência ao Polo Norte. Então, a gravidade é algo importantíssimo que nos mantém onde nós estamos sentados, onde estamos em pé, né, ou coisas assim. Muito bem. Temos também as nuvens, né, que fazem sombras. São coisas simples, né, que a gente vê no nosso dia a dia, né? Elas traz a chuva a seu tempo, que é importante, né? Nós estamos precisando da chuva agora, né? Por causa dos reservatórios que sempre falam, né? Que está embaixo, o nível baixo, né? Bom, vamos para a terceira parte, que são as leis. Nós apenas fizemos alguns apanhadinhos a respeito dessas leis, né? As leis químicas. Eu vou mostrar um vídeo a vocês que também me chamou a atenção, e foi um vídeo que muitas vezes muita gente já deve ter visto esse vídeo. Mas o que me chamou a atenção foi justamente quem estava explanando a explicação muito simples e sobre a perfeição da criação na lei da química. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que foi justamente a conclusão das últimas palavras desse participante, que contém a palavra-chave que nós iremos abordar. E foi justamente
palavra-chave que me chamou a atenção para criar esse sermão. Vamos ver se... Eu estudei ciências exatas, tá? Então, eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. Silvio. É interessante, né? Eu achei fantástica essa explicação. E eu não parei por aí. Eu falei assim, o que será que o dicionário, né, da língua portuguesa nos fala sobre esse prefixo per? Então, na curiosidade, eu fui atrás. Também. Deixa eu pedir para o Lúcio aí lançar a imagem que eu não tinha na sequência aqui. Deixa eu ver. Acho que... Será que ele colocou? Ele colocou. Tá. Olha lá, o prefixo per, não sei se dá para todos ver aí. O prefixo per em português, e com origem no latim, pode ter vários significados, como completamente, através de, intensamente, ou indicar a proporção máxima em química, que foi o que o rapaz, né, aquele senhor, explicou. E ele intensifica o significado da palavra base para transmitir a ideia de totalidade, excesso ou movimento por meio de algo, dependendo do contexto. Então, os significados e exemplos que aparecem aí é completamente ou totalmente perfeito, do latim, né? Significa algo feito até o fim completo. Então, perdão, per mais donare, dar, quer dizer dar, ou seja, dar completamente. Essas palavras, aí nós temos também os significados do prefixo per, né? Nada mais é do que justamente sobre a perfeição de Deus. Isso que chamou realmente minha atenção, porque mostra a perfeição do amor de Cristo por nós, o amor de Cristo pelo ser humano ao criar esta terra. E para concluirmos, irmãos, agora gostaria de fazer uma pergunta. O que nós podemos extrair destas palavras, dessas maravilhosas informações na nossa vida? A perfeição de Cristo para conosco, pelo prefixo per, né, que é o máximo, quer dizer, o máximo. Cristo na cruz, olha, alguns exemplos. Cristo na cruz, ele clamou ao Pai o máximo de uma ação sobre o ser humano, que está em Lucas 23, 34, que nós vemos aí. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo usou aí o per, né, o prefixo per, e aquilo que o apresentador ali falou, né? E também temos um outro caso, o ladrão da cruz, que está em Lucas 23, 34, que recebeu o máximo de Cristo, o perdão
e a promessa da salvação, que é uma coisa maior do que essa, né, de nós recebermos o perdão de Deus em nossa vida, daquilo que nós fazemos de errado, né? Temos um outro exemplo, isso aqui é João 13, 8, disse... Só um minutinho, deixa eu ver isso aqui... Tá. Lucas... Deixa eu ver uma coisa, João 13, 8, acho que eu... Lucas 23, 34. Tem uma passagem que eu não marquei aqui, também é uma experiência da mulher adúltera. Não está nesse verso, é um outro verso que em João 8, 11. Ela iria ser apedrejada pelo pecado dela. E Cristo fez o quê? Ele perdoou, ele deu o máximo para ela, o perdão, né? Na oração do Pai Nosso, nós temos também uma ação, né, que Jesus nos ensina a pedir e dar o máximo. Perdoa as nossas dívidas, né? Pedro também, daí nós vamos lá mais para o final. Muito bem. Uma coisa importante, prezados amigos, desculpa desses erros, apenas foi falha aqui na colocação. Quando, então, nós oramos, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós declaramos algo muito profundo. Se a gente parar para pensar, realmente é algo bem, bem profundo. Nós queremos receber o perdão de Deus na mesma medida que nós concedemos, né? O perdão, ele não é um sentimento simplesmente, é uma decisão que liberta a nossa vida. Mas quê, do que, eu pergunto, né? Quem perdoa rompe, vou dizer assim, rompe correntes do passado. Por quê? Ela liberta ações, né, sentimentos que estão nos corroendo, como angústias, como tristezas, como mágoas de alguém que falou alguma coisa, né? Uma série de sentimentos que tira realmente a nossa paz. E o mais importante, quem perdoa abre o espaço para a graça de Jesus. Esse é o mais importante nessa ação, né? E nós precisamos aplicar isso em nossa vida. Confesso aos irmãos que esse sermão me ajudou muito a mudar também alguma coisa em minha vida, né? E isso é importante. Eu quero deixar essa passagem, né, quando Pedro falou assim, mas né, nunca me lavará os pés, né, porque a gente realmente pensa que a gente está tão errado, tão, né, assim... E o que eu vou falar aqui é importantíssimo na nossa vida, e é uma extrema importância na vida do cristão. E eu digo para os irmãos, para nós fecharmos, não negue este máximo amor que Cristo fez por nós na cruz. E numa próxima, nós estamos aí prestes a ter a nossa ceia, né, a Santa Ceia. Não negue de participar. Ela não foi feita para pessoas santas.
ela foi feita exatamente, Jesus mostrou isso, né, com essa passagem que disse Pedro, eu nunca me lavarás os pés. Porque ele falou, não, mas você é muito santo, né, para eu lavar os seus pés, né? E o que Jesus disse para ele, né? Se eu não te lavar, né, os pés, não terás parte comigo. Então, vamos analisar, vamos pensar realmente do que Cristo fez por nós, né? Então, pensemos que muitas vezes a gente passa por momentos tão terríveis na nossa vida que a gente fala assim, não, eu não sou digno de lavar os pés por causa da Santa Ceia, né? Com certeza nós já sentimos cada um aqui já sentiu essa pressão. Só que se nós não participarmos da Santa Ceia, o que eu vou dizer aqui é muito importante, nós estaremos negando a Cristo. Exatamente como a passagem aí, né, diz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus deixou bem claro isso, né? Então, irmãos, volto a afirmar, não perca essa oportunidade, pode ser a última da sua vida. Porque se nós, assim, é simples de a gente pensar, porque a gente fala assim, não vou participar da Santa Ceia, porque eu estou com um peso, né, muito grande, eu acho que eu não sou digno, mas se a gente deixar de participar na próxima Santa Ceia, vai ser mais difícil ainda, porque estará em dobro, está dobrado, né? Então, Jesus deu esse ensinamento para nós. Vamos participar, né? Deve participar para ter parte com Ele, certo? Não neguemos essa parte máxima que Cristo fez por você e fez por mim. Nunca perca esta oportunidade, irmãos. Jesus, Ele perdoa, para finalizarmos, Jesus, Ele perdoa ao máximo, porque Ele ama ao máximo e profundamente. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesta manhã. Que Deus possa nos abençoar e possamos refletir e pensar no que nós estamos, essas oportunidades que nós estamos tendo, né? Que Deus abençoe. Nós teremos uma mensagem musical para finalizarmos também. Deus possa inspirar e nos abençoar. E como diz na pregação, né? Deus oferece o máximo, o perdão para nós. E nesta música fala que os seus olhos me olham, que Deus olha para mim. E isso, põe do início. Aumente um pouco o som que está muito baixo. O vídeo, põe o vídeo também. É isso aí.
Vamos nos levantar. Oremos. Bendito e eterno Pai que habita nas alturas dos céus, santificado seja o teu santo nome. Nós nos sentimos gratos porque tu deste o teu Filho para morrer por nós, para podermos contemplar a natureza, contemplar a criação deste planeta, embora seja um planeta que está manchado pelo pecado, nós ainda vemos as maravilhas que tu criaste. Queremos também, Senhor, que tu faça maravilhas em nossa vida, em nosso ser, nos perdoando, como perdoaste o ladrão da cruz, como perdoaste vários exemplos que nós temos na Bíblia. Perdoa-nos, Senhor. Nós erramos, nós somos falhos, nós lutamos para que possamos crescer ao teu lado, mas é tão difícil porque o inimigo procura nos destruir. Pedimos ao Pai que tu nos proteja